Queridos amigos, queridas amigas, uma boa noite para todos. Vamos então para mais um ensinamento extraordinário na noite de hoje, que virá através do livro de Mário Mais, um grande amigo nosso, psicólogo muito inteligente, não é? Um espírita fantástico, que vai nos falar através do seu livro, que se chama Desafios de Mudar, não é? Abrindo aqui o livro dele ao acaso, caiu no capítulo 13. E o título do ensinamento é: Você atrai o que em sua vida? Você atrai o que em sua vida? O que nós atraímos em nossa vida? Fica aí a pergunta. O que nós estamos atraindo na nossa vida? Semelhante atrai semelhante. Aí ele continua, então aí ele inicia o seu ensinamento nos dizendo: estamos o tempo todo atraindo situações ou afastando-as, achando que esta sucessão de acontecimentos seja casual, normal, sem perceber qual é o nosso papel nessa história. Passamos por momentos que ilustram bem o que estamos falando. Na lista abaixo, veja se você se identifica com alguma fala. Vou repetir. Olha o que ele nos diz. Todos nós estamos o tempo todo atraindo situações ou afastando-as, não é? Ou a gente atrai ou repulsa, né? Aí ele fala, nós estamos o tempo todo atraindo situações ou afastando-as. E muitas vezes achando que tudo isso que está acontecendo são coisas casual, sem perceber qual é o nosso papel nessa história. Tá vendo? Então, para dar um exemplo disso, ele vai falar, ele vai passar, vai mostrar para nós vários exemplos que comprovam o que ele está dizendo. Primeiro, ele fala, uma pessoa com baixa autoestima consegue atrair alguém para namorar? Consegue? Uma pessoa com baixa estima consegue atrair alguém para namorar? Essa é a primeira pergunta. A segunda, uma pessoa com sentimentos de inferioridade consegue um bom emprego? Se ela já se considera uma derrotada? A outra pergunta, uma pessoa com insegurança consegue assumir uma liderança? Outra pergunta, uma pessoa que se acha azarada espera o melhor da vida? Uma pessoa azarada consegue o melhor da vida? Que se acha azarada? Eu conheço várias pessoas assim. Qualquer coisa que acontece é só comigo que acontece. Tudo que a pessoa vai fazer, ela já começa se sentindo derrotada. E tudo que ela vai fazer, ela fala, eu não sei se eu vou conseguir, eu acho que eu não vou conseguir. Vai naquela incerteza, naquela dúvida, aí fica difícil, né? Aí ele continua, uma pessoa que é desleal consegue boas amizades? Não. A última pergunta, uma pessoa que é medrosa, ela consegue enfrentar a vida? Não. Tá vendo? Então são várias, semelhante atrai semelhante. Não é? Pensamento atrai um pensamento compatível com aquele exteriorizado. Aí ele continua, uma tendência do sujeito negativo é atrair situações desagradáveis, mas nada impede que ocorrências boas contrastem com a tendência. No entanto, o indivíduo sofre com a situação porque ele não se sente hábil para tal, ou deixa a oportunidade ir embora. Estas condições, por si só, são tormentosas e deixam qualquer um desgostoso com a vida. Já que o sujeito é constantemente arremetido aos dramas pessoais. O mundo, então, passa a ser uma ameaça. A vivência continuada nesse padrão não harmônico vai desgastando e condicionando a vítima a acreditar que a sua vida é isso. Medo, insegurança, desamor. Essa lógica sustenta que alguns nasceram para brilhar, ser felizes, ter sucesso, enquanto outros para viverem à margem, entregues à desdita. Para os espíritas, a vida não é um acidente que derrama sorte ou azar pelo caminho, criando com isso as pessoas
de boa sorte e as de má sorte, independentemente dos esforços ou da inércia pessoal. Miranda assevera que cada espírito é um lagatário de si mesmo, um legatário de si mesmo. Seus atos e sua vida anterior são os plasmadores de sua nova existência corporal, impondo os processos de reabilitação quando em dívida ou de felicidade, sem um incrédito sob os critérios da divina justiça. Portanto, o conteúdo da lista acima é o retrato das realizações pessoais, que parecem ou reaparecem como colheita que instrui o semeador a observar o que cultiva. Sabendo que a vida não é resultado do acaso, mas que é regido pela lei de causa e efeito, como disseram Miranda, há motivos para a alegria e a esperança por saber que as leis divinas e as leis da vida promovem o melhor para todos os seres. Entendendo que a lista acima é algo que o próprio indivíduo provoca em sua vida com seus equívocos, e o Espiritismo nos ensina que as boas realizações trazem as conquistas construtivas em sua vida e na sociedade. São como bons frutos da autoestima saudável, do sentimento de ser capaz de autoconfiança, da boa expectativa, da coragem e da lealdade. Esta conduta salutar, além de trazer mudança na personalidade, atrai espíritos bondosos que vão se simpatizar com seus esforços, como diz Joana de Ângeles. Os valores elevados do sentimento, da conduta e do desenvolvimento mental atraem espíritos sérios e dignos que desejam contribuir em favor do progresso do medianeiro, como da sociedade em geral. Semelhante atrai semelhante, não tem jeito. Nós somos o que pensamos, essa é a grande verdade. Onde quer que eu esteja, eu sou aquilo que penso. Por sua vez, a pessoa que parecia ser uma infortunada da vida, açoitada pelas circunstâncias, posteriormente, ao adotar a conduta salutar, tornou-se tal qual protagonista de sua marcha ascensional. Do ponto de vista psicológico, ela saiu da infância emocional, da reclamação e do choro, e passou a enfrentar as questões da vida de forma sensata. A propósito da explanação de Joana de Ângeles, que retrata a saga de uma família que, ao enfrentar provas difíceis, optou pela postura edificante, e isso trouxe a simpatia de benfeitores espirituais, ajustando-se à nossa reflexão que diz: o hábito das conversações sadias, o exercício da meditação, as leituras edificantes e as preces ungidas de ardente fé passaram a atrair mensageiros de Deus, visitadores que, informados dos esforços que os irmãos envidavam por adquirirem uma situação superior da vida, ali permaneciam em tertúlias ou repousos de seus muitos que fazeres, saneando com as suas irradiações mentais a psicosfera ambiente. E para concluirmos esse capítulo, citamos o benfeitor Alexandre, que diz que alerta quanto ao valor da conduta reta saudável, da elevação de pensamento, visando a companhia de espíritos com bons propósitos que nos ajudem a aprimorarmos espiritualmente. O intercâmbio do pensamento é movimento livre no universo. Desencarnados e encarnados, em todos os setores de vida terrestre, vivem na mais ampla permuta de ideias. Cada mente é um verdadeiro mundo de emissões e recepções, e cada qual atrai o que se lhe assemelham. Tristes agradam aos tristes, os ignorantes se reúnem, os criminosos comungam da mesma esfera, os bons estabelecem laços recíprocos de trabalho e realizações. Este capítulo mostra que não somos neutros no que atraímos ou afastamos de nós. O mundo responde às nossas solicitações. Então, quais são suas escolhas? Ficou aí para a nossa reflexão, né? Essa mensagem maravilhosa que começa nos fazendo uma pergunta. Você atrai o que em sua vida? Que tipo? Olha, tem um ditado popular que diz assim: me diz com que andas, que te direi quem és. A nossa doutrina, ela muda essa terminologia. Ela fala assim: me dizes como pensas, que te direi com quem andas.
Ou seja, a forma de nosso pensamento, o nosso pensar, o teor dos nossos pensamentos, né, vai atrair espíritos compatíveis com a natureza do nosso pensamento. Se os nossos pensamentos é de otimismo, de esperança, de fé, de realização, de perseverança, de resignação, é um pensamento voltado para o bem, é claro que cada um de nós vai atrair o nosso anjo guardião, os nossos guias protetores, os anjos de Deus. Agora, se o nosso pensamento é de desesperança, de falta de fé, de pessimismo, só de coisas ruins, a gente vai atrair espíritos que pululam por toda parte com essa mesma natureza de pensamento. Com que? Com quem você quer andar? Com esses do otimismo ou com esses do pessimismo? Fica aí para a nossa reflexão. Uma boa noite para todos, que Jesus nos abençoe.